Vemos esse caso maravilhoso de síndrome da mielodisplasia com uma leucemia mieloide aguda. Um caso que estava indo muito bem com o remédio. Eu prometi a esse rapaz que um dia as verrugas voltarão. Um dia as verrugas voltarão e esse vai ser o dia de felicidade. Felicidade para nós dois, para o paciente e para mim. Bom, como eu falei, é interessante perceber que, apesar de termos um transtorno por muito claro, que foi a questão das verrugas suprimidas, nós não precisamos tomar isso na prescrição. Existem 5 remédios aqui: transtorno após verrugas, supressão de verrugas, miniantes, mercúrio, ácido nítrico, staphylococcus aureus, Tuia, 2 marcas. Mas, já que tudo se encaixa, quando o remédio está correto, a gente vê que tudo se encaixa. O Márcio me disse que existe um outro remédio que está nessa rúbrica: transtorno por supressão de verrugas. E o remédio é Manganum. O remédio é Manganum. Manganum está lá no radar. Foi acrescentado também por 2 outros autores. Um deles é o Dr. Kent. O Dr. Kent. Lógico, não podemos ignorar o Dr. Kent, obviamente. Existe um outro homeopata também da Bélgica, o Plattis, se eu não me engano, certo? Albert Plattis. Existem 2 médicos que acrescentaram o Manganum no transtorno por verrugas suprimidas. Não está aqui, mas está lá na síntese. Está lá no software, no radar. Na síntese do repertório. Vocês veem como tudo se encaixa? Essa é mais uma confirmação. Mais uma confirmação de que esse é o remédio correto. Bom, como eu falei, agora vamos estudar o Manganum em detalhes. Eu falei que é um remédio que é muito parecido com o Natrum Mur. Também é muito parecido com o Magnesium Mur. É um remédio que é muito parecido com o Natrum Mur e com o Magnesium Mur. E no meu gráfico, apesar do manganês ou Manganum ser um elemento, ele tem muitas qualidades dos metais. A força, a profundidade da patologia, a força da patologia, muito parecida com os metais pesados. Esses pacientes são bastante sérios. A gente aprendeu que a gente deve tratar em casos sifilíticos, como câncer, tratar o câncer. Yes. A maneira que o senhor abordou, a constituição desse paciente. I already answered that Eu question. já respondi essa pergunta. O Gilmar fez a mesma pergunta antes do almoço. Eu abordei como uma doença sifilítica. Se nós tomarmos 3 rubricas sifilíticas, sonhos clarividente, benevolência e a amargura, exasperação, vocês ainda vão encontrar apenas o Manganum e o sulfo.
Mas um remédio selecionado com base apenas em sintomas sifilíticos, bom, se a constituição original não foi equivalente, então talvez vocês percebam que talvez não seja o remédio que vai completar a cura. Vocês talvez terão que, em algum momento, quando os sintomas sifilíticos começarem a reduzir ou diminuir, vocês vão ter que passar para um outro remédio. Ou talvez vocês tenham que voltar para a constituição original. Essa é a constituição original do paciente. Timidez, acanhado, reservado. Essa é a sua constituição original que está no paciente, mesmo antes da doença. O que nós chamamos de características inatas daquele paciente, ou características de nascimento daquele paciente. Os sintomas que vêm dos genes daquele paciente. As características que estão nos genes do paciente. Eu coloquei todas elas em uma única repertorização, mas a importância tem que ser dada, e aqui é a equivalência. Já que a Constituição original também está equivalente, eu sei que esse vai ser o único remédio necessário para ele, porque os dois combinaram. Ou seja, é um remédio que cobre ambos os lados, os sintomas sifilíticos, e também cobre a constituição básica do paciente. Então, agora temos mais certeza ainda de que esse remédio é o remédio correto. É uma confirmação. So in this case, pode ser que tenha havido uma coincidência, né? There might have been a coincidence. Yes, it is a coincidence. Sim, acabou sendo uma coincidência. Uma coincidência, porque é um remédio que também é equivalente, também combina com a constituição básica do paciente. Eu não usaria a palavra coincidência. Eu colocaria assim. Como ele é um mangano, ele tem esse tipo de sintoma sifilítico. Por ser um mangano. Por ser um mangano, ou seja, não é exatamente uma coincidência, né? Se ele tivesse uma outra constituição, ele teria outros sintomas sifilíticos daquela constituição. Em segundo lugar, quando nós falamos sobre doenças sifilíticas e cânceres, são nesses tipos de câncer que nós encontramos uma mudança na constituição, quando o código genético foi alterado. Onde há uma alteração no código genético. Normalmente, a informação que passa do DNA para o RNA, há uma transcrição reversa, e a informação começa a ir do RNA para o DNA, entendeu? Nesse caso, nós precisamos primeiro tratar a doença, reverter essa alteração genética e aí finalmente tratar a constituição. Já nesse caso, não é uma doença desse tipo. Não há uma doença que cause muita alteração genética. Essa síndrome mielodisplásica. É por isso que estamos encontrando aqui, percebemos que a constituição, assim como os sintomas sifilíticos, ambos estão sendo cobertos pelo mesmo remédio. Vocês percebem que a constituição foram cobertos, e a constituição nos cânceres, na verdade, eles são modificados quando há muita metástase, por exemplo, cânceres em estados terminais, onde há metástase, quando o câncer já se espalhou para outras partes do corpo e saiu de controle. Então vamos estudar o mangano. O que o mangano é? Muito parecido com o natromur, mas mais sifilítico e uma ação mais profunda. Timidez, pessoa acanhada. Amargura, exasperação. Benevolência, obviamente. E aí, em Psora, tem o quadro do alguém que se cuida, muitos cuidados e muitas preocupações. Se importa demais. Já no psicósico, tem o sintoma de ser uma pessoa extremamente cautelosa. Extremamente cautelosa.
Aversão à companhia. Conversa agrava. São pessoas que não gostam de conversar muito. Se eles forem forçados a conversar, especialmente na companhia de alguém, isso agrava. São pessoas descontentes com si mesmas. Infeliz com si mesmo. Infeliz ou descontente com si mesmo. Os sonhos do Manganam têm sonhos clarividentes, sonhos com eventos futuros, sonhos proféticos, eventos futuros, proféticos, e também sonhos com eventos que ainda não aconteceram. Tudo isso é sifilítico, onde você prevê o que vai acontecer. Os seus poderes extrasensoriais, né? Devido a esses poderes extrasensoriais, você tem esse tipo de sonho, ou até mesmo esse tipo de clarividência. Os sonhos podem ser assustadores ou com perigo de morte. Se você vê qualquer remédio que tem uma ação muito profunda e sifilítica, você vai perceber que eles têm esse tipo de sonho forte. Quanto mais profundamente instalado é o remédio, mais ele afeta a psique do paciente. E como resultado, muitos sentimentos ficam escondidos no subconsciente. E como resultado disso, eles são expressos na forma de sonhos. O subconsciente de uma pessoa se expressa nos sonhos. Disposição a franzir a testa, ou seja, uma raiva suprimida, irritação. Franzir, disposto a, disposição a. Franzir, disposição a. As pessoas franzem por duas coisas. Ou é porque é uma raiva suprimida, ou por curiosidade. Quando você está curioso em relação a alguma coisa, você franze a testa, né? Você está tentando entender algo. Franze a sobrancelha. Quando você está tentando entender algo, quando você está curioso sobre alguma coisa, ou quando você está fazendo uma pergunta, as pessoas franzem a sobrancelha. Mas o franzimento aqui é devido à raiva suprimida. Raiva suprimida, cólera. Pesar ou dor, especialmente em relação ao futuro. O que vai acontecer comigo no futuro? Qual será o meu destino? O que eu vou fazer no futuro? E ficar triste por isso. Quando você vê que o futuro não está bom, você começa a se sentir triste por causa disso. Ódio e vingança. Ódio e vingança por aqueles que o magoaram ou ofenderam. Natrum Mur é 3 marcas nessa rubrica. Ódio e vingança. Mas o Natrum Mur, o paciente é tímido demais para exprimir isso. Então ele guarda esse sentimento dentro dele e se remoe. Se remoe. Ele não expressa. Pessoas industriosas, mania por trabalho. E irresolução, indecisão. Irresolução. Incapaz de tomar uma decisão. The sadness is ameliorated by a tristeza melhora com música.
Mas a música precisa ser triste. E aqui foi um caso clássico, né? Um caso clássico onde tudo, até os sintomas característicos do remédio, estava presente nele. A versão à música feliz, música, a versão a alegre e imediatamente afetado pelas músicas mais tristes. Erros, comete, fala usando palavras erradas. Ou seja, enquanto ele está falando, ele usa as palavras erradas. Tem que procurar buscar as palavras. Uma disposição a ficar quieto, pessoas reservadas. Corre para frente quando corre um pouco para frente quando está tentando andar, quando está tentando caminhar. Isso é um sintoma clássico. Eu vou explicar o que é essa rubrica assim, ó. Dá uma corrida. Isso é o que acontece com o paciente de Parkinson e é o que acontece, que existe no Mangano. Por isso que é considerado um remédio muito bom para Parkinson, para pacientes de Parkinson. Obviamente, aí seria o sintoma da doença no Parkinson, né? Mas é o que acontece. A coordenação não é muito boa, a coordenação motora. Há um efeito. Os sentidos são embotados, confusos. Os sentidos no sifilítico são agudos, né? No sifilítico. Sempre que você está tentando tratar um caso sifilítico, procure a rubrica sifilítica. E uma das mais importantes e facilmente disponível, encontrada em muitos pacientes, são os sentidos, seja o odor, o olfato, o tato, o gosto, o paladar aumentado, bastante aumentado ou alterado. Alterado. A comida pode ter gosto demais, por exemplo, salgada demais, ou não ter gosto nenhum. A comida pode estar amarga demais ou azeda demais, ou não ter gosto nenhum. Então, um dos sintomas sifilíticos, na minha clínica, há uma pergunta padrão que eu sempre faço, que os assistentes sempre fazem, no final da tomada de história. Se a pergunta não surgiu durante a história, essa pergunta precisa ser feita no final. Alguns dos seus sentidos estão modificados, exagerados ou enfraquecidos? Como nós tomamos a história, nós fazemos uma pergunta padrão. Não durante a tomada de história necessariamente. No final da tomada de história, quando o paciente já disse o que ele tinha que dizer, os meus assistentes sempre perguntam, eles são instruídos a fazer essa pergunta, se algum dos sentidos estão alterados, aguçados ou embotados. Uma segunda pergunta que nós sempre fazemos no final da tomada de caso é sobre a clarividência. Se eles já tiveram algum incidente importante de clarividência na vida deles, seja em pensamentos ou nos sonhos. E tem que ter sido algo proeminente e agudo, não apenas um único episódio isolado, não é o suficiente. Tem que ter sido algo presente pelo menos 2, 3, 4 vezes na vida. E tem que ser algo bastante proeminente, bastante perceptível. Dr. Bandiche, com relação a esse sintoma de clarividência, se for manifestado apenas como um sonho,
A gente pode usar o rubro geral de clarividência ou tem que ser sonhos de clarividência? No, thoughts also I told you both. Pensamentos também. Não apenas sonhos. Pensamentos também. Alguém tem um pensamento. Mesmo durante o dia, alguém tem um pensamento. Eu acho que algo está errado. Algo vai acontecer. Algo ruim vai acontecer. E aí, geralmente as pessoas dizem, no dia seguinte eles veem no jornal que eles recebem a notícia, que uma tia ou um parente morreu. Mas se ele tiver o sintoma apenas manifesto nos sonhos, eu tenho que pegar no rubro sonhos clarividentes ou eu posso usar clarividente que é mais amplo? The broader rubric. Bom, o sonho tem 13 remédios, clarividência tem 21 remédios. E todos os 13 dos sonhos estão incluídos na clarividência. Às vezes é melhor pegar uma rubrica mais específica, na verdade uma rubrica mais ampla para você cobrir mais remédios. Eu faço isso. Eu pego, ao invés de pegar sonho e clarividência, eu pego clarividência apenas. Pergunta. Se eu encontrar um paciente, por exemplo, que tem uma anosmia, ele perdeu o olfato. No, anosmia is different. É diferente, na verdade. É a perda do... Não é agudo, é perda. É perda devido a destruição do nervo, alguma coisa assim. Não é um agudo, na verdade. Não é uma alteração, é uma patologia. Não é uma anosmia. Tem que ser agudo ou alterado. Exagerado. Um outro sintoma que nós perguntamos regularmente para descobrir na clínica, para descobrir o sintoma sifilítico, é excesso, o microfone falhou na hora, acho que foi sangramento. Epistaxia, não em crianças que estão com resfriado, alguma coisa assim, uma gripe, mas em adultos, sem nenhum tipo de patologia, sem nenhuma razão para ter esse tipo de sangramento, epistaxia, qualquer tipo de sangramento sem nenhuma patologia envolvida. Por exemplo, a menstruação excessiva, sangramento menstrual. Não sangramento de uma hemorroida, por exemplo. É uma patologia, tem uma doença e tem uma causa. Algo sem uma causa, um sangramento sem causa. Se uma mulher tem uma sangramento menstrual excessivo, ou sangramento intermitente, sem nenhuma causa, já foram verificadas pelo ginecologista e eles dizem que está tudo normal, mas uma epistaxia, qualquer tipo de sangramento em qualquer orifício do corpo, sem nenhuma causa patológica. Outro sintoma importante que pode ser feito no final da história, como uma pergunta direta, é a gravidade da dor. Dores graves, onde eles descrevem a dor como como um corte, por exemplo, uma dor cortante. Uma dor cortante, ou os músculos estão sendo descolados do corpo, essa sensação. Ou seja, uma queimação muito grave, sem nenhuma causa óbvia. Sem nenhuma patologia. Se alguém tem uma diabetes grave, por exemplo, tem a sensação de queimação, aí não conta, porque a neuropatia diabética gera esse tipo de queimação. Mas sem nenhuma causa, sem nenhuma patologia que causa aquilo. Se há uma queimação muito forte, ou uma queimação nas palmas das mãos, nas solas dos pés, no abdômen, na região epigástrica, no peito, no tórax, no couro cabeludo, qualquer um desses lugares, as pessoas que têm um sangramento excessivo, sem nenhuma patologia ou causa, também seria sifilítico e deve ser tomado em consideração. Um outro sintoma sifilítico que eu sempre pergunto, eu já falei sobre isso uma vez. Acho que foi no 3º ou 4º módulo. Eu falei sobre os sintomas sifilíticos. Lembra? Eu expliquei os sintomas sifilíticos. Então, outro sintoma é qualquer tipo de uma única parte do corpo, ou um único lado do corpo com sudorese. Sudorese, perspiração em apenas um lado do corpo, em apenas uma parte do corpo.
Seja só do lado esquerdo, ou só do lado direito, ou só em cima, só embaixo, ou apenas uma parte específica, tipo suor só no nariz, ou só no couro cabeludo, ou só na mão direita, ou só na mão esquerda, ou só na perna esquerda ou perna direita. Uma única parte, ou um único lado do corpo, aí no caso, é um sintoma sifilítico. Então, esses são os sintomas sifilíticos comuns que sempre podemos perguntar como uma rotina no final da tomada de caso, quando a história já terminou. Isso faz parte da tomada de caso, onde eu diferencio o que o Hahnemann disse no organão. Ele disse, não faça perguntas diretas, né? O Hahnemann fala isso, mas o Hahnemann diz, não faça perguntas diretas. Mas como os pacientes não sabem que eles têm que dar esse tipo de informação para a gente, eles podem ter essa informação e podem não te passar, porque eles não sabem que tem que passar. Ou eles podem ter esse tipo de informação, mas não estão conscientes. Às vezes o que acontece, o paciente tem o sintoma, e ele simplesmente não se lembra do sintoma, ele não está consciente desse sintoma. E aí quando você faz a pergunta, sim, doutor, sim, agora eu me lembro, eu achei que fosse algo simples, então eu me esqueci. Eu não achei que fosse importante para você, então nem te falei. Agora nós vamos para um outro caso de hipotireoidismo. Desculpe-me tantos casos de hipotireoidismo, né? Mas é porque agora no norte da Índia, onde eu tenho as minhas 3 clínicas, eu estou considerando... Eu estou me considerando um consultor homeopata e endocrinologista. E tudo que eu recebo são pacientes de tireoide, casos de tireoide. Eu recebo muitos casos de tireoide. Mas para mim tanto faz. Para nós não faz diferença. Porque nós tratamos o ser humano. O ser humano que sofre da doença e não a doença. A nossa abordagem não vai mudar muito. Mesmo que sejam casos repetidos de hipotireoidismo, ou diabetes, ou hipertensão, ou resfriado comum, ou artrite reumatoide, ou asma, ou etc, etc, etc. Então esqueçam a doença. Apenas entendam como abordar a doença. Entendam o paciente, descubram os sintomas importantes no paciente e tratem-no. Então aqui foi um caso muito interessante, muito legal. Um caso muito bom. Um caso lindo. E a pessoa que está sendo atendida também é muito bonita. Eu adorava atendê-la. Ela ia até o consultório. Eu falava, por favor, não fale nada para minha mulher, ok? Não contem para minha mulher. Mas assim que ela entrou no consultório, foi como, de repente, todas as luzes se acenderam e ficaram mais brilhantes. Foi como se, de repente, tivesse mais luzes na minha clínica. Como se houvesse uma música tocando no fundo. Foi como borboletas estivessem voando no meu consultório. Quando vocês virem essa mulher, vocês também vão sentir a mesma coisa. E acreditem. Começar com a música, né? Eu vou mostrar como ela era. Vou só mostrar, só uma olhadinha rápida, ok? Depois a gente vê o vídeo. Vou só mostrar rapidamente para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Do you know who this man is? Vocês sabem quem é esse homem aqui? Alguma semelhança? Talvez se ele perder mais um pouquinho de cabelo, fique mais parecido. E colocar mais cabelo aqui.
tirar os óculos. Esse é Charles Tanker Honeyman, o tatara-neto do Honeyman. Tatara-neto. 4 vezes tatara. O Honeyman, que é o patrão do Honeyman College of Homeopathy, a faculdade de homeopatia no Reino Unido. E eu me sinto muito orgulhoso e honrado de ter recebido um prêmio da escola. Eles começaram eles na verdade criaram uma escola na Índia, abriram uma faculdade em Mumbai e uma outra faculdade em outra cidade, mais ou menos 400 quilômetros de Mumbai. É um curso de pós-graduação, uma especialização, chama-se Faculdade de Pós-Graduação de Homeopatia, afiliada à Faculdade de Homeopatia Honeyman na Londres, e eu fui indicado como um professor. Eles têm todos os alunos têm que escrever uma tese no final e apresentar essa tese para a monografia, e eu sou um dos orientadores. Eu agora fui nomeado como professor, como orientador. Eu tenho vários alunos agora que vêm até mim para minha orientação. Eu me tornei um orientador nessa faculdade, para essa tese dos alunos. E esse é um descendente do Honeyman. Um momento de orgulho para mim. Great. Ou seja, neto, neto do Honeyman. Like I told you, some patients who Como eu falei, alguns pacientes entram na clínica e você põe a mão na sua cabeça, né? Ah, não acredito que esse paciente está voltando. Já nesse caso, existem outros pacientes, né, que entram no seu consultório e você se sente, nossa, todo o meu cansaço desapareceu. Lentamente, né? É uma suspense. Vai aparecer, lentamente ela vai aparecer. Tô falando para ela sobre o vídeo. É uma beleza clássica, né? Vocês também estão vendo as borboletas, a música. And believe me, acreditem, toda vez que ela vinha à clínica, ela tá sempre bem vestida, assim. Ela tá sempre bem vestida. O cabelo tá sempre montado, sempre arrumado, como se ela estivesse indo para uma festa, um casamento. O cabelo tá sempre bem feito, como se cada fiozinho tivesse sido colocado no lugar certo. Como se cada fiozinho tivesse sido colocado no lugar certo. Vocês podem ver que ela é casada. Essa é a marquinha do casamento. O bindi, se eu não me engano. A joia aqui no nariz. Um batom, uns brincos. Muito bem vestida. Com muita dignidade e sobriedade. Muita sobriedade. Não tem a vaidade de um veratron. A vaidade do veratron são pessoas que falam alto, às vezes até feio, ou mauricinho. Mas não, no caso é um bem vestido. Então, ela parece uma pessoa bastante meiga, né, doce. O remédio também tem que ser assim. Vamos voltar ao caso. Apenas uma olhadinha.
35-year-old lady, ou seja, uma mulher de 35 anos de idade com queixas de ganho de peso, dor nas coxas, as pernas, em particular os músculos da panturrilha, e uma dor tipo uma cãibra, constipação, cabelos secos, ressecados, unhas frágeis, quebradiças. Quando ela acorda, o humor não é bom, mau humor de manhã. Leva muito tempo para ela recuperar o humor de manhã. E, é claro, ela foi diagnosticada com hipotireoidismo. Ela estava tomando um medicamento, Tironor, 50 microgramas, que mais tarde foi aumentado para 100 microgramas. Mas, apesar de ter aumentado a dose do suplemento alopático, o nível de TSH dela não melhoraram. Nem os sintomas. Os sintomas eram os mesmos. Geralmente, quando alguém sofre de hipotireoidismo, você começa a tomar um suplemento de tireoide e você começa a se sentir normal. A maior parte das vezes, né, o seu cansaço desaparece, sua fraqueza desaparece, o inchaço começa a sumir, os enemas, a constipação, você começa a se sentir mais energético, mais ativo. Mas no caso dela, apesar de estar tomando os suplementos alopáticos por mais de 2 anos já, não houve mudança alguma nos sintomas. Então, quando ela ouviu falar de mim, da minha clínica, antes de vir até a minha clínica, ela interrompeu todos os medicamentos alopáticos quando ela começou o tratamento homeopático. E, como acontece normalmente, assim que ela interrompeu os medicamentos homeopáticos, os níveis de TSH aumentaram ainda mais. Aqui são os gerais dela. Apetite normal. Constipação por causa da tireoide, urina normal, sede normal, 6 a 7 copos de água por dia, água fria, e ela bebe muita água em intervalos regulares. Perdão, pequenas quantidades em intervalos regulares. Desejo por alimentos picantes, salgados, chocolate, a versão camarão também, desejo de camarão, a versão a leite, cogumelos e sushi. Sushi, né, peixe cru japonês. Sushi. Sudorese normal, mais em cima do nariz, sem odor, sem cheiro e sem manchas. Um dos hábitos são 2 copos de chá por dia, que eu diria ser bastante normal. Ela dorme do lado direito. Camarão, ela tem desejo de camarão. Prawns são camarões. É um camarão grande, não é a mesma coisa que shrimp. Comidas, frutos do mar, mas em particular camarão. Prawn. Ela dorme do lado direito. Pensamentos constantes no sonho. E, como o resultado disso, quando ela acorda de manhã, ela acorda se sentindo mal. Ela não se sente bem, tanto por causa do hipotireoidismo, mas também porque ela pensa demais de manhã. Então, ela gosta do ventilador apenas durante o verão, mas ela não gosta de se cobrir.
E a tolerância é mais para o frio do que para o calor. Portanto, ela é mais calorenta. E o sol causa dor de cabeça e náusea. Ela é casada, mora com o sogro, marido e filho de 16 anos. Ela se formou e trabalha em casa como organizadora de desenvolvimento de personalidade e aulas de hobby. Eu não sei se talvez seja por causa disso que ela estava sempre arrumadinha, o cabelo sempre arrumado e sempre bem vestida. Talvez seja por causa disso. Ela aprendeu, né, por força, ou seria um caso de aprendeu esse tipo de, assim, a se vestir dessa forma por conta do trabalho dela, né? Ela também pode ter feito escola de boas maneiras, né? Onde as pessoas aprendem a se sentar, a como andar, como conversar, qual garfo que tem que usar para o quê, qual colher que tem que usar para quê, né? Aprender a comer sem botar os cotovelos na mesa, né? Essas coisas todas, escolas de etiqueta. Escola de etiqueta na Índia seria então organizador de desenvolvimento de personalidade. Ou então, por exemplo, aula de hobby, por exemplo, origami, né? As pessoas que aprendem a fazer objetos de papel, né? Algo assim, nesse tipo, um passatempo. Ela não tinha interesse de estudar mais depois de ter se formado. Em 2006, ela teve um momento de estresse com relação à saúde do filho, porque houve um diagnóstico de cisto cerebral no cérebro. Aí os médicos recomendaram cirurgia, indicaram cirurgia, né? Mas se você não operar, ele vai ter problema. Há um perigo de vida, mas ao mesmo tempo eles falaram que mesmo a cirurgia também seria uma cirurgia de risco. Então a opção dela foi assim, não foi uma opção. Tá. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Né? Se você ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho... Aliás, se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Então, há um perigo de vida se não fizer cirurgia, mas, por outro lado, a cirurgia de alto risco. Tá. Agora, o pior é que... o pior foi que quando os cirurgiões falaram que, tá, agora você que decide. Então tá, lavaram a mão, tiraram, se abstiveram dessa responsabilidade, e aí, então, nós vamos deixar a decisão com você, né, com a senhora, no caso. Então, se amanhã alguma coisa acontecer, a responsabilidade não é nossa. Quem tomou a decisão final foi você. Então, esse problema... Claro, causou estresse, causaria estresse em qualquer pessoa. Ela era uma mãe, né? Ela era mãe, então por isso que talvez desencadeou o hipotireoidismo, não sei. Porque isso aconteceu em 2006 e o hipotireoidismo se manifestou em 2009. Então, ou seja, houve um período, um lapso de tempo bastante grande, né, entre um fato e o aparecimento do hipotireoidismo.
qual foi a reação dela? Nós temos que descobrir a reação a qualquer incidente que aconteça. E nesse caso, a reação dela foi: ela nunca chorou quando o assunto era a cirurgia do filho. E ela sempre foi muito forte, muito forte. Ela enfrentou tudo de uma forma corajosa. E antes de entrar na cirurgia, apesar dos médicos estarem céticos com relação ao resultado, ela tinha toda a confiança de que o filho se recuperaria desse problema. E essa confiança dela pagou, né? O menino está bem. Eu disse, ela é muito organizada. Quando ela morava num dormitório, durante o tempo que ela estudava, então, durante esse tempo, ela era muito organizada. Então, desde a infância, ela realmente sempre se mostrou muito organizada. Então, assim, o cabelo sempre impecável. Impecável. Vestida e penteada de forma impecável. O remédio é o quê? Vocês já estão pensando no remédio com base nessa observação? Qual seria? Há 43 remédios para isso. O que vocês acham? Ela tem um diário com a sua agenda, com todos os compromissos que ela tem. E aí, depois que ela completa aquele compromisso, ela passa um risco. Então, ela mantém essa agenda e ela também arruma o guarda-roupa a cada 2 ou 3 dias. Ela organiza todas as roupas de novo no guarda-roupa. Tem gente que nem olha para o guarda-roupa, né? Nem arruma, nem de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Nem olha, nunca olhou para o guarda-roupa. Minha gaveta, uma vez por ano eu arrumo ela. E na realidade é só assim, quando falta 2 dias para o último dia da declaração de renda, aí eu vou lá na minha gaveta, dou uma arrumadinha, procuro o documento, né? Porque todos os papéis importantes, todas as contas que precisam ser declaradas, eu tenho um sistema super simples. Eu taco na gaveta. Jogo tudo na gaveta. Super. Arquivo facílimo, né? E aí, deixo tudo lá quietinho. E aí, quando falta 2 dias para terminar o prazo de declarar o imposto de renda, eu vou lá na gaveta, aí jogo, então, jogo no colo do contador e falo assim, ok, tá aqui a documentação, se vira. E aí, a cada ano, eu falo, não, eu vou fazer a declaração logo que abrir o prazo. O prazo final é 31 de março. Então, eu tenho 11 meses, né? Então, eu faço essa dança. Eu vou fazer a declaração logo que abrir o prazo para apresentar a declaração. Não faço, é claro, né? E eu entrego a declaração pela internet, né? E no ano passado, eu fiz a declaração às 11h59 da noite. Tipo, faltando 1 minuto. Porque, é claro, tem multa, né? Se você declarar fora do prazo. Então, eu
meu recibo de entrega de declaração foi às 11h59. Meu contador não aguenta mais, não me aguenta mais. Realmente, dia 1º de abril de todo ano, ele começa a mandar um avisinho para mim. Cadê o documento? Cadê a documentação? Cadê a documentação? E é claro que os SMS que ele manda, meu telefone já está programado para deletar automaticamente. E ela tem tempo de organizar o guarda-roupa a cada 2 dias, imagina. Mas é claro, eu nunca perco nada. Eu não perco nada, porque fica tudo no mesmo lugar, que seria na gaveta. Ou seja, se eu não souber onde é que está, vai estar lá. Em algum lugar vai estar. Então, assim, é igual uma caixa de Pandora, né? Mas, enfim. Mas, assim, é claro que eu preciso de pelo menos meia hora se eu tiver que procurar alguma coisa. Eu sei que está lá. A questão é só achar entre os milhares de papeizinhos que eu coloco lá. E um dos trabalhos da minha mulher, quando eu estou aqui no Brasil, né, ela fica lá na clínica, né, dar uma limpada geral nas minhas gavetas. Então, por isso que ela não se incomoda de eu vir para o Brasil, né? Porque aí ela já pode dar uma ordem nas coisas. E eu não vou ficar, né, perturbando, não tira isso, não tira aquilo, não joga fora e tal. Ela pode fazer o que ela precisa fazer. Então, essa senhora aqui, essa senhora, né, a paciente gostava de arrumar o guarda-roupa, ou arrumava o guarda-roupa dela a cada 2, 3 dias. Ou seja, ela é muito prestativa e ela cuida das pessoas e gosta de cuidar das pessoas que precisam de ajuda. Geralmente ela é muito alegre o tempo todo. Ela não gosta que coisas ruins aconteçam, ela não gosta de preocupação, depressão, né? Ela não permite que qualquer depressão a afete. Ela supera rapidamente e, como todas as senhoras, né, a melhor cura para depressão ou para preocupação é o quê? Compras! Terapia do varejo. Terapia do varejo. Ela também gosta de ouvir música. Então, o remédio é muito claro, né, não? Ela adora música. E ela gosta de cantar junto. E ela gosta de dançar. Ela gosta de dançar. Salsa. Samba. Será? Rumba também? Não, acho que é... Rumba is not from Brazil. Ok. Rumba. Salsa. Samba. Axé, né? Tango. Ela tem um sentido de olfato bastante pronunciado. E de audição também. Então, nós sabemos automaticamente o que tomar para prescrição. Na infância, ela era uma criança obediente. Ela disse que quando criança é quase como se isso tivesse sido programado. Então, eu sabia o que eu precisava fazer e o que não era permitido fazer. O que era preciso fazer e o que eu não deveria fazer. É como se tivesse sido uma programação, né, interna. Então, ela morava num dormitório e tinha uma vida boa lá.
Ela morava num dormitório e tinha uma vida boa. Ela era boa atleta e também bordado, mas nem tanto pintura. Então, ela gostava de um tanto, assim, algum artesanato, né? Em função daquelas aulas de hobby, de passatempo que ela dava. A paciente tem animais domésticos e cuida deles, mas não adora. Então, ela tem animais de estimação, ela gosta, mas ela não adora. Na verdade, ela falou que eu amo as plantas mais do que os animais. Ela ama as plantas mais do que os animais. É bastante prestativa, ela cuida das pessoas, ela fala que não consegue dizer não quando alguém pede ajuda. Então, ela estava sempre querendo ajudar sem necessariamente ficar pensando, devo ou não devo ajudar. Ajudar altruisticamente. E como eu disse, a observação, sempre que eu encontrei essa paciente, ela estava muito bem vestida, muito bem penteada, né? O cabelo arrumado, como se ela estivesse indo a alguma função, ou como se ela tivesse acabado de sair do cabeleireiro. Salão de beleza. Salão de beleza. Ela muito educada, muito gentil com todo o pessoal da minha clínica. A presença dela, quando chegava na minha clínica, era como se as luzes se intensificassem, o brilho da luz se intensificasse. É a sensação que você obtém do paciente é mais importante daquilo que você se sente. Então, havia uma energia boa quando ela entrava. Ela trazia uma energia boa consigo mesma. Então, vamos ver a paciente, vamos ouvi-la. So just in fact you are doing wonderfully well, right? Thyroid-wise, your reports are absolutely fine. At this time, you are absolutely normal, and we have the thyroid reports are absolutely normal. O laudo, né, tá normal. And of course, she's going to speak English. Ela vai falar em inglês. E ela vai falar em inglês, então, de forma que nós vamos já traduzir diretamente. Você pode aumentar um pouquinho o volume do vídeo, por favor? Na realidade, começou. Chegou. Tá, começou com 4 e 5 e chegou até 11. Então, aí, aumentei a dose. 15, 75 e 100. And you were taking how much medicine at that time? See, I started at 25. Tylenol, yes. Yes, 25 and I went up to I think 100.
Então começou com 25, perdão. Começou com 25, aí subiu a 100. 25 to 100. Okay. Então, nunca normalizou, continuou flutuando, 7, 8, 9, 10, 11, apesar do remédio alopático que ela estava tomando. A pior parte foi, apesar de tomar o remédio, os sintomas permaneciam mesmo. Não havia nenhuma melhora nos sintomas. Eu já vi tantos casos de tireoide, eu vi isso em quase, eu diria, 40% na minha experiência, 40% dos casos, mesmo os sintomas não melhoram mesmo com os remédios alopáticos, suplementos. Então, o que acontece? Os mesmos sintomas que o paciente se apresentou no momento do diagnóstico continuam, persistem. Vamos olhar o paciente, a forma como ela está sentada, como que ela está falando, observe a linguagem corporal, vamos ver como ela se dirige a mim. Um pouco mais de volume, volume no... Não, um pouquinho de volume mais volume no vídeo. Então, cabelo caindo e quebradiço. Vejam a qualidade do cabelo, né? Cabelo bom. Então, e naquele momento a qualidade do cabelo estava ruim. Ela está usando um sari. E normalmente, geralmente, elas colocam sobre o cabelo, principalmente na presença dos mais velhos. E quando não está na presença dos mais velhos, ele fica em volta do ombro. Então, é um dos vestidos, uma das vestes mais bonitas, né? É uma peça de tecido de 5 metros, né, que dá volta em torno do corpo. Então, na presença de pessoas mais velhas, então, ela cobre a cabeça. Se na presença de outras pessoas, ele fica em volta dos ombros. É linda essa roupa. As cores eram sempre alegres, né, que iluminavam. Eram cores brilhantes, mas não vulgares. Nada assim laranjado, nada gritante. Brilhantes, mas não gritantes. Então, cores sóbrias.
So she had weight gain. Então ela engordou um pouquinho, apesar do apetite normal. Ela não aumentou a ingesta de comida, é clássico, né, do problema com a tireoide. Manteve a ingesta, mas engordou. O tratamento tem exatamente 1 ano. First of April you came to us, and I saw you somewhere around that. So this is April, it's exactly 1 year now. So how are you feeling in this manner? Please tell me. All the symptoms wise and. See, symptoms wise, I keep on telling in fact everybody. There are a lot of people. There are a lot of people. Muitas pessoas que criticaram essa senhora. Por quê? Você vai para um homeopata para tratar de problema de tireoide? Não. E hipotireoidismo nunca pode ser curado. Uma vez diagnosticado, ele não pode ser curado, ele só pode ser controlado. Ah, tá. Olha os olhos dela, ou o sorriso, né? A luz que advém dos seus olhos. Eu falei para esse pessoal que estava me criticando, eu falei, olha, não estou nem aí para os níveis da tireoide. Eu estou preocupada com como eu me sinto. Aí ela me falou que estava se sentindo muito bem. Meus sintomas melhoraram. Muito, muito. O que ela quer dizer com melhoria dos sintomas? Fraqueza. Muito fraca de manhã. Isso desapareceu. Isso desapareceu completamente. Olha só, o sari, né, está aqui sobre os ombros, um relógio bonito, cabelo bem penteado, né, um penteado bonito, batom vermelho, vivo, bonito. É o que eu estou relatando para vocês, o que eu vejo. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Mas nela ficou bem. Uma beleza clássica. Então, dores no corpo desapareceram, o humor está melhor. Imediatamente, quando eu pedi para ver as mãos, as unhas, ela falou, eu tenho que cortá-las. Aí eu falei, não se preocupe com isso. Ela já estava preocupada, né, com essa aparência. Eu falei, não, eu só quero ver como elas estão. Eu só estava olhando as unhas, tá? Não tinha nenhuma segunda intenção, viu, gente?
Tá. Não fica pensando assim, só porque eu estou elogiando tanto assim, né? Que eu queria segurar a mão dela, sabe como é que é? They're just good humoring you. Because eu falei que na tomada de casa, se alguém falar eu não gosto de pessoas ciumentas, começa a pensar logo que essa pessoa é ciumenta. Quem fala que não gosta de pessoa, quando a pessoa fala eu não gosto de gente tagarela, você pode já pensar que ela é tagarela. Se a pessoa falar não gosto de gente que engana os outros, pode imaginar que essa pessoa tem essa característica. Então, as pessoas que são, né, que gostam de enganar os outros, a primeira coisa que eles falam é, não gosto de pessoas assim, né? Aí, então, por esse raciocínio, eu estou falando que eu não queria segurar a mão dela, então vocês já podem deduzir que, né, olha o anel. O motivo aqui era o quê? Mostrar o anel. Por isso que eu estou segurando a mão dela, viu? Ok, now they got it. Eu acho que vocês estão ficando inteligentes demais, viu? Perceptivos demais, né? Já me sacaram. Então, ela tem anéis, mas só um anel em cada mão. Eu não entendo muito de anéis, mas me parece que é um anel bonito, elegante, mas sóbrio, caro, mas não berrante, não exagerado. What about the body language? E a linguagem corporal? What about the body posture? A postura dela. What kind of a posture she has? Que tipo de postura ela tem? Serious. Séria? Não exatamente séria, mas Fastidious, okay, but no. Graceful. Fastidiosa. He says diligent, why? Meticulosa. Not only diligent. Responsible people, diligent people. Diligente, So, not responsável, just only diligent, but quite erect. bastante ereta, né? Ereta, uma postura corporal boa, boas maneiras. Not so vivacious. Não é muito vivaz, mas ao mesmo tempo bastante sóbria, Graceful. graciosa. A pele ressecada é desde a infância, existe desde a infância. Então, ainda tem um pouquinho, o resto tudo sumiu. A menstruação era regular, nunca foi um problema. Otherwise, your generals, what we call as the appetite and everything was fine. That was never an issue. Never. So that's why the appetite was really poor. She did not feel hunger. Ela não sentia fome. Appetite. O apetite She
ela não sentiu o desejo de comer. Ela comia porque ela queria, mas ela não tinha o apetite, devido talvez à constipação. Mas já que a constipação sumiu, ela agora come com desejo. O desejo de comer voltou. Agora ela sente a fome e ela come porque ela sente fome. Olha como as respostas são tão precisas. Não há ambiguidade nas respostas dela. Não há indecisão. Não há irresolução. Ela é... Qual tipo de clima você gosta? Eu gosto do frio. Respostas imediatas, precisas, diretas, perfeitas. Não há indecisão, não há irresolução em lugar algum. São respostas bastante confiantes. Respostas diretas, confiantes. Eu perguntei, houve algum estresse quando antes da doença começar? Ela falou, não, acho que não. Não. Como eu falei na história, eu não levo as coisas muito a sério, né? Eu não levo as coisas muito a sério. Ela falou isso. Eu levo as coisas... Você enfrenta o problema à medida que ele chega, sem ficar muito perturbado ou ansioso em relação a coisas. Você vai levando os problemas. Ela leva os problemas desse jeito, assim, né? Vai levando, fica na dela. Olha só como ela pensa. Ela falou, doutor, todo mundo tem algum problema na vida. Então, isso é verdade, né? Isso é a mais pura verdade. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas na vida. Mas isso não quer dizer que nós devemos ser afetados por esse problema, deixar eles puxarem a gente para baixo, ou me deixar doente, ou algo do tipo. To each his own. O que ela falou cada um com o seu, o que é seu, cada um com o que é seu. Ou seja, cada pessoa é diferente da sua própria forma de enfrentar um problema ou de enfrentar uma situação qualquer. Como nós dizemos, cada constituição diferencia da outra na resposta a uma certa situação. A mesma situação, cada pessoa reage diferentemente na mesma situação. Como que ela conheceu a homeopatia? Ela também começou a falar... Depois do remédio correto, ela começa a falar até em linguagem homeopática. Como que você leva? Como que você lida com isso? Eu levo as coisas de maneira muito positiva. Ao invés de ficar sentado ali no canto e chorar sobre um problema, eu não faço isso. Eu levo de maneira muito positiva. Eu enfrento e tento encontrar a solução. Eu tento encontrar uma solução e como superá-lo. Eu tento encontrar uma solução para o problema.
e tento implementar essa solução que eu encontrei. Eu fico mais energética e minha mente fica mais ativa quando eu enfrento um problema. Eu me torno mais energética e mais ativa quando minha mente se fica mais ativa quando eu enfrento um problema. Eu não cedo, minha mente fica mais ativa, eu fico mais energética. Às vezes, quando o problema já se resolveu, talvez depois de resolver o problema, eu posso, nossa, uma vez que o problema já foi resolvido, aí eu posso perceber, nossa, aquilo foi algo muito grande, né? Não percebi que foi algo tão sério assim. Eu enfrentei, eu resolvi, mas agora eu vejo como foi grande o que aconteceu, como foi importante. Eu preciso lutar e acertar. Eu preciso lutar e acertar e resolver o problema. Ela sempre acha que sim, tudo vai ficar bom, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, independente do problema, tudo vai ficar bem. E agora ela está dizendo o que o pai dela falou para ela na infância. Isso é algo que eu não acreditei na sabedoria dessa mulher. Essa frase que o pai dela falava. E ela implementou essa frase no máximo da vida dela. Vamos ver qual é a frase. Tudo na vida é temporário. Ou passageiro, né? Tudo na vida é passageiro. Tudo na vida é passageiro. Nada é permanente. Seja bom ou ruim. Tudo na vida é passageiro. Mesmo se você estiver muito feliz, isso não vai durar. Isso não vai durar muito tempo. E se você estiver muito triste, isso também não vai durar muito. Se você estiver triste, isso também não vai durar. Isso também vai passar. Isso é algo que é dito no Bhagavad Gita. Vocês sabem o Gita, o Bhagavad Gita? As escrituras indianas. Escrito por Krishna, Senhor Krishna. Esse é um dos ensinamentos. Tudo na vida é temporário. Seja uma situação boa ou uma situação ruim. Você precisa levar isso e levando isso, não fique muito feliz, porque quando você estiver muito feliz, também não fique muito triste. Não fique muito feliz quando estiver feliz, não fique muito triste quando estiver triste. Seja calmo, seja equilibrado, não reaja com extremos. E o pai dela falava isso para ela. E ela implementou essa sabedoria profundamente em toda a sua vida. Por que ela fez isso? Porque ela é uma... Porque ela implementou o que o pai dela falou. Implementou completamente na vida dela. Aplicou aquilo na vida dela inteira. Porque ela é uma boa menina, uma boa moça. Ela é uma boa menina. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, que sabedoria vindo de uma mulher jovem, né, 35 anos de idade. E ela tem seguido essa sabedoria toda a sua vida, desde a infância.
E nós temos um exemplo disso? Temos algum exemplo onde ela de fato enfrentou uma situação com essa sabedoria? Com essa? Sim, temos. A doença e a cirurgia dos filhos, se eu não me engano. Mesmo quando ela estava morando no dormitório na faculdade, na República, se ela tivesse um problema, ela pensava, esquece, é temporário, vai passar, vai passar. Esquece, vai passar, é passageiro. Foi assim que eu fui criada. Foi assim que eu fui criada. Que eu fui educada. Foi a forma que eu fui condicionada. É assim que eu fui condicionada a minha vida toda. E outra coisa que ela disse, ok, se há um problema, aceite o problema, e se for sua culpa, peça desculpas sem hesitar. Esqueça o seu ego. Peça desculpas e corrija. Aceita o problema. Foi culpa minha, sinto muito, vou corrigir. É uma outra forma de lidar com a vida. As discussões, sempre que há uma discussão entre duas pessoas, uma briga, a pessoa... Ninguém está pronto para aceitar que está errado, né? Quando tem uma discussão entre duas pessoas. Ninguém quer aceitar que está errado, e é por isso que as pessoas acabam brigando. Ela disse, se há uma briga, ou se há uma situação onde algo aconteça desse jeito, você simplesmente fala, tá bom, ok, é culpa minha, desculpa, e eu vou corrigir. O problema se resolveu, pronto. Não há uma discussão. Não piora. Não escala. Olha a sabedoria dessa mulher, né? Obviamente, quando há uma discussão, sempre é culpa de alguém. Quando há uma situação entre duas pessoas, a culpa é de alguém. Mas geralmente ninguém quer admitir isso. E é por isso que o problema, que a discussão ocorre. Então você pode aceitar a culpa e pronto. Você admite a culpa e a situação é resolvida. Eu não tenho um grande ego. Eu não tenho um ego grande. Na minha infância, o pai contava muitas histórias para ela, muitos incidentes. E eles são uma família muito próxima, muito... E o pai contava todas essas histórias sobre como comportar numa situação assim ou numa situação assada, o que fazer. E essa senhora absorveu tudo e implementou tudo isso na vida dela. Implementou essas histórias, esse conhecimento todo na vida dela. Another thing her father told Outra coisa que o pai dela disse foi:
Ele falou, ela disse, eu não entendia naquela época, mas agora eu percebo. Agora eu entendo que o que ele disse é verdade, eu implementei na minha vida. Sempre faça as suas tarefas, o seu dever, e não espere nada em troca. Essa é uma filosofia do Bhagavad Gita também, onde diz, faça o seu dever, mas não espere resultados. Os resultados não estão nas suas mãos. Você faz a sua atividade, a sua tarefa, e o resultado automaticamente vai aparecer. O resultado já foi decidido, já está decidido pelo seu destino. O resultado não é o que você quer, ou da forma que você quer. O resultado é o que já está escrito no seu destino. Você faz a sua ação, faz o seu dever, o máximo que puder, e aí você vai ser recompensada o tanto que você deve ser. Você vai ser recompensado o tanto que você deve ser. É o seu destino, está fora do seu controle. Essa consulta foi quase como um curso espiritual, uma orientação espiritual. É por isso que eu gostava tanto dela. Não só porque ela é bonita, mas porque ela fala muito, muito bem. Eu aprendi algo com ela quando eu estava falando com ela. Então agora ela está dando um exemplo. Na família, ela é uma mãe, certo? Ela é uma dona de casa. Então, a gente faz tanto pela nossa família, a gente faz tanto pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pelos nossos cunhados, nossos parentes. Fazemos tanto por eles. Mas se você esperar algo em troca, e aí você vai se decepcionar. Se você não esperar nada em troca, não vai haver decepção alguma. Nós começamos a se sentir magoados quando nós percebemos, nossa, eu fiz tanto por eles, mas eles não fizeram o mesmo por mim. Eu fiz tanto por eles, mas eles não fizeram o mesmo. É aí que nos magoamos. Nos sentimos magoados, né? Não mantenha expectativas, não guarde expectativas. Faça as coisas que você quer fazer, porque você quer fazer. Não porque você está esperando algo em troca. Ou seja, como uma tarefa em que você não pensa em si mesmo. Você simplesmente faz. Vocês estão entendendo a situação? Vocês estão entendendo o que ela está falando? Ok? Você faz algo desinteressadamente. Boa tarde, acordem. Será que é hora de tomar um chazinho? Sim. Mas na Índia, nós sempre dizemos que primeiro rezamos a Deus, depois você responde às necessidades do estômago. Então, essa é a nossa tarefa, depois a gente atende a necessidade do nosso estômago, ok? Vocês entendem o que essa moça está dizendo? Vocês estão entendendo? Vocês podem não concordar com a filosofia dela, mas vocês estão entendendo? Vocês não precisam concordar. É bastante lógico, na verdade. É uma filosofia muito lógica, sensata. Talvez seja filosofia hindu, mas o que isso nos diz sobre essa mulher? O que isso nos diz sobre a inteligência dela, sobre a atitude dela perante a vida, sobre o seu comportamento? O que isso nos diz? O que isso nos diz? Just tell us what the patient feels. Otimista em relação à vida, positivo em relação à vida. She's positive towards life. Yes, absolutely. Com certeza, o que mais? Só isso? Não,
sabedoria. Wisdom. Vive a vida She com lives sabedoria. life with wisdom. Wisely. Sensible. Somebody said sensible. Absolutely. Very sensible. No? Sensata, Very bastante sensata. On the ground. Pé no chão. Absolutely on Pé the no ground. chão. Not Os in the pés air. no chão. Ela não está lá com a cabeça nas nuvens, né? This is not the philosophy of Não é a filosofia do sulfur. building castles in air. Os castelos no ar, né? Os castelos nas nuvens. Não, ela implementa a filosofia na vida dela. Not pseudoism, huh? Não é o pseudoísmo, não é pseudoísmo, não é a filosofia vazia Not do the sulfur. spirituality of Não é a espiritualidade de um sulfur. Pode-se dizer que ela é Can we muito say that she's confiante. very self-confident? confident, yes. Sim, com absolutely. certeza, com certeza. Só que parece que ela é But perfeita it seems that she's demais. too perfect. Yes, she is. Demais. Too Por que que ela perfect. adoeceu? So why did she get sick? That's genes. São genes, são genes. So you mean to say Quer perfect dizer people que don't get sick? pessoas perfeitas não adoecem? Perfect people fall sick Pessoas, because they are pessoas perfeitas também adoecem por serem perfeitas, perfect, right? certo? Perfect people Pessoas fall perfeitas sick adoecem because they are perfect. porque são perfeitas. And disease is imperfection. E a doença é a imperfeição. So they cannot tolerate Então eles imperfection. não toleram a imperfeição. They fall sick. E aí adoecem. But it's true. Mas é verdade o I que você think falou. people are doubting her. Acho que vocês estão começando a duvidar dela, né? Vocês estão começando a duvidar. Too good to be true. É bom demais pra ser verdade. It's too good to be É true. bom demais pra ser verdade. Too goody goody. Bonzinho, bonzinho. What we call as O que nós chamamos de doce too demais. much sweet. Doce demais. But she is. Mas ela é. So I hope you understand. Eu espero que vocês entendam. You're understanding now Vocês with estão, me? agora vocês estão me acompanhando, né? Agora vocês estão me acompanhando. Okay, hold on. Espera um pouquinho. Tea is getting prepared there. So O hold chá on está for- sendo preparado ainda. Só mais alguns minutinhos, ok? As a human being, of course, Como um ser humano, there will be expectations. sempre vai haver expectativas. But try to cut Mas down você to bare tenta minimum. reduzir essas expectativas a um mínimo. Ou tente não se decepcionar quando essas expectativas não são preenchidas. Understand? Entendeu? Don't keep expectation, but that's not possible because Não every crie human expectativas, being mas has isso é some other impossível, né? Porque uma ou outra expectativa você vai ter do outro, especially in relationships. especialmente em relacionamentos. Mas tente manter essas expectativas a um mínimo. E se as expectativas não forem preenchidas, não forem satisfeitas, não se decepcione com elas. Leve, About it. Don't think fique na about sua, it. não Don't se worry desespere, não se preocupe. Não se importe tanto. about it. Otherwise you become a saint, no? Nirvana. Senão, tem que ter alguma, senão você vira um santo, né? O estado de nirvana, onde não há nenhuma necessidade, nenhuma expectativa, tudo está calmo e tranquilo, equilibrado. Esse é o estado de nirvana. So that and if those who achieve this E are aquelas like pessoas que saints, chegam nesse estágio são como are like God, santos, almost. são Saints. como Deus, são como santos. Human beings cannot Então, seres become like humanos não entram nesse estágio, pelo menos não facilmente. that. So you do have Então, alguma expectations, expectativa vamos ter, claro, mas vamos manter essas expectativas num nível mínimo, no menor nível possível, you're cool and calm. para se manter calmo e tranquilo. Not to be selfish or do Não seja egoísta, ou não faça coisas com expectativas. Se eu fizer algo para o meu marido vai fazer algo por mim. Se eu fizer algo para o meu filho vai fazer algo por mim. Então remova esse egoísmo, remove that ego. remova esse ego todo. If this would really happen, Se isso acontecer de fato, se isso acontecesse de fato, né, com todo mundo, o mundo seria um lugar fantástico. Não haveria nenhum divórcio, there would be no não haveria discórdia entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre empregados e empregadores. everything would be solved. Tudo seria bem, tudo seria ótimo se isso acontecesse, de verdade. Ideal situation. É uma situação ideal.
Quando eu faço algo pelo meu marido, não é porque eu espere algo em troca. Eu faço porque eu gosto de fazer. Eu faço porque ele é o meu marido e porque eu gosto de fazer coisas pelos outros. Ou seja, extremamente desinteressada. Extremamente desinteressada. Aqui um outro exemplo. Se eu estou levando meu filho para a escola, não é porque eu tenho que levá-lo à escola, não é uma obrigação. Eu faço porque eu gosto de levar ele para a escola. Ele é meu filho. Eu gosto de levá-lo à escola, levá-lo às aulas ou levá-lo para sair, para passear. Então eu não falo pro filho, eu fiz tanta coisa por você, agora você tem que fazer coisas por mim. Não há expectativas. Então eu falei, então quer dizer que seus filhos, seus maridos devem ser muito felizes, né? Porque você não espera nada deles em troca. Foi a pergunta. Aí ela falou, isso você tem que perguntar pra eles. Você tem que perguntar pra eles, pro meu marido e pro meu filho, eu não sei. Mulheres, fechem os ouvidos por alguns minutos. Quantos homens aqui gostariam de ter uma esposa assim? Vamos lá, pessoal, não fiquem tímidos. Quantos de vocês, ninguém vai contar ninguém vai espalhar. Quantos de vocês gostariam de uma esposa assim? Todo homem no mundo, incluindo os homens aqui nessa sala, gostariam de ter uma parceira, uma mulher, uma esposa assim, que não espera nada em troca, que não reclama por nada, só dá, mas não recebe nada em troca, não espera nada em troca. E se alguém falar assim, se algum homem disser que não, eles não gostam desse tipo de esposa, de mulher, então essa pessoa é o maior mentiroso do mundo. Esse cara é o maior hipócrita do mundo. Ela faz as coisas porque ela quer. Ela não quer que a gente vá fazer compras com ela, ela vai e faz compras. Então agora me diga, quantos homens aqui, todos vocês, quantos de vocês gostariam de uma esposa assim, de uma parceira assim? O Thales levantou a mão, né? Só ele. Não quer ser um mentiroso. Ok, vou perguntar o contrário para as mulheres agora. Moças, quantas de vocês podem tentar ser assim? Quantos de vocês querem tentar ser assim? Por que não? Por que eu vou ser assim, né? Somos iguais, né? Direitos iguais. Por que eu vou fazer assim? Se eu fizer algo por eles, ele tem que fazer algo por mim também.
Então, isso é... Falar sobre isso é como mexer numa colmeia de abelha, né? Falar sobre esse assunto é como mexer numa colmeia de marimbondo. Não vamos falar sobre isso não, mas vamos mudar de assunto. Eu tenho inveja do marido dela, na verdade. Eu tenho inveja do marido dela. Ele é um cara sortudo, não é não? Não. Ele é um homem de sorte. Que você falou? Puxa, não, Não, tem too uma boring. briguinha, não tem uma Too boring? discussão, Não, nada. no argument, it's too boring. Such good looking lady. Não, Uma você mulher tá linda. com uma mulher dessa à If you noite feel like lá, this você não sabe se você at tá com uma night, estátua you ou don't com know uma if you have a mulher. statue in Não front of dá. you or a woman. Oh no! Não. Just because she's good doesn't mean that. Não, só porque ela é assim não quer dizer que ela é frígida. Não quer dizer que ela é frígida. Não, não. Não quer dizer que ela é frígida, não. Oh my God! Meu Deus. Just because she's Só so porque good. ela é tão legal, tão gentil. Não sabe se ela fala a verdade ou se ela You don't tá know if she's speaking the truth or if falsa ou she's fala a just being verdade. fake, Não dá pra phony. Maybe she's descobrir. just being phony. You can't tell. I told you too. Não, eu falei, é bom demais pra ser verdade, né? Mas No. First of all, bom, em primeiro lugar, when she says no expectation, that quando ela fala não doesn't mean expectativa, não quer dizer expectativas sem expectativas na cama. Não, não é bem assim. Não é assim exatamente. Okay? That's not what she means. Não é isso que ela quer dizer. That's not what she means. Não é isso que ela quer dizer, calma. It is about in relationship. It É doesn't no take relacionamento, né? Naquela relação de dar e receber, aí ela não tem expectativas. I am sure. I don't know. Eu não sei, She has mas one son ela tem um filho. already, so Ela já tem um filho. just one. Só um, né? Então não diz muita coisa, mas talvez seja por escolha. So unless you have 7, 8 sons, that means Se você all tiver those 7, who 8 have filhos, only bom. one Se children, você tiver só um filho, your sexual life is not quer very dizer que good. sua vida sexual não é muito boa, então, né? Se você tem só um filho. Does it what mean? If you have only one Se você só children, tiver um filho, that isso means quer dizer your então que sua sexual vida life is not sexual good. não é boa? No, Não necessariamente. no. Okay. I for one would certainly would like. Eu com certeza, I for one would certainly eu like. com certeza Okay? gostaria I'm de uma being very esposa honest. assim. Tô sendo honesto, ok? Tô sendo honesto. Break. Okay. Ok, intervalo? Great. Finish the video. She's also very strong. Ela é também muito forte. She's also very strong. Ela é muito forte. As she said, Como ela any disse, situations she can face, ela enfrenta qualquer situação and she faces it in a very, very positive e ela manner. enfrenta de maneira muito positiva. Takes everything in stride, is nice. Ela leva as coisas numa boa. Yes. I said, okay, so that means Então eu falei, cry. então quer dizer que você nunca chora. No, I cry. So then Não, eu choro. I have to correct myself. No, I'm not talking when you're emotional. Não tô falando quando você está emotiva, eu tô falando quando há um problema. Você não chora assim, quando há um problema, Like other some women, como algumas outras mulheres ou alguns homens que ficam bem fracos, enfraquecidos e cry doesn't mean literally crying. quando eu digo chorar, não quero dizer exatamente chorar, né? Mas alguém que fica fraco, que entra em pânico, não sei o que fazer, What to do? What would happen? I'm o que vai scared, acontecer, tô I'm com afraid. medo. She doesn't cry. Ela não chora, ela não fraqueja, ela não se queixa, ela enfrenta o problema Finds a solution de for frente, it and encontra uma solves solução. If you sit down and start crying, Se você sentar e começar a chorar, você não vai ter tempo para resolver o problema. Então ela acredita na resolução do problema e não em sentar e chorar.
Não desperdice sua energia chorando e sofrendo. Se você chorar, você não vai ter o estado mental correto para encontrar a solução do problema. Se você chorar, você talvez não consiga entrar no estado mental bom para encontrar a solução do problema. That also is there. Também. Não há, a vida é preto no branco, né? Muito clara. Quando você estiver em um problema, peça desculpas. Mas ao mesmo tempo, não leve desaforo para casa, né? Não. Só pelo fato de eu estar pronto para pedir desculpas, eu não tenho ego, não quer dizer que eu deixo as pessoas passarem por cima de mim ou tirar vantagem de mim. Não. Eu não aceito esse tipo de comportamento de ninguém. Se eles estão corretos, ok, vou ser legal com eles, vou ser gentil. Se eles forem bons, eu vou ser bom com eles. Mas se eles são maus comigo, sem minha provocação, eu não vou deixar eles passarem por cima de mim. Eu não vou aceitar isso. Ou seja, ela é muito firme e muito segura, muito confiante. So it has to be both ways. So if you are right and if you think the person is very softer way and a polite way. You have to be firm. Você tem que ser firme, mas firme de maneira suave, não como o Mercúrio, né, revidando, não como o Mercúrio revolucionário, ou um Mercúrio anárquico, ou um cáustico anárquico revidando, não. Você tem que ser firme de maneira gentil, de maneira... Você tem que dizer não, mas de maneira suave, gentil. Você tem que desenhar uma linha. E você não deve cruzar essa linha. Se eu espero que alguém se comporte de uma certa forma, eu também tenho que me comportar da mesma forma. Aí as pessoas eu vou ter a reciprocidade. Você não pode... vamos dizer, se você comportar mal com relação à pessoa, você não pode esperar que ela se comporte bem em relação a você. Right, absolutely. That's very nice. And you said even if something is there, like a new problem is there, you take it as a challenge, right? Like a new thing in life with something which you need to solve, and you take it as a challenge. Right. The sense of smell, I presume, when you're hearing, is very, very strong, isn't it? Yes, because I think that also, one of you only told me, because many times I can catch smell. People, they say like perfume hair. I can catch a smell Então, very easily. eu consigo detectar um cheiro facilmente, tipo um perfume. Né? Se eu estiver passando de carro e se antes de mim tiver passado um caminhão de lixo, eu vou saber que passou um caminhão de lixo. Ou, por exemplo, alguém na minha sala de espera, né? E estiver usando um perfume, quando eu chegar, eu vou detectar esse perfume. Eu vou até saber o nome desse perfume. Certinho? Nós vimos o vídeo, nós vimos a história. Agora nós vamos fazer um intervalo. Quando voltarmos, nós vamos resolver esse caso. Professor, apesar da expressão dela de pureza, como é que é a afetividade dela em relação ao marido, ao filho, a expressão em termos de abraço, de beijo, de toque? The expression of love, of affection, like hugs, kisses.
Ela é muito afetuosa. É por isso que eu estou falando para ele. Então, ela falar que não espera nada em retorno não quer dizer que ela é amorosa. Ela é amorosa. Ela é amorosa com relação ao filho. Muito amorosa. Ela não é como o ópio. Não é como o ópio que não tem sensibilidade. Não é isso, tá? Por favor. É isso que eu estava perguntando para vocês. Durante o histórico, vocês estão me acompanhando? Só porque ela fala que ela não espera nada de outras pessoas, não quer dizer que ela não tem nenhum sentimento, tá? Ficou claro? Claro? Certinho? Então, vamos fazer um intervalo e voltaremos para resolver esse caso. Muito obrigada, muito obrigada.